Salve, salve, nobres amigos, amantes de futebol, guerreiros tricolores. Eu sou Elias Júnior, esse aqui é o Resenha Futebol Raiz. Desde já pedindo o seu like, a sua inscrição no canal e a ativação do sininho para receber as notificações. Sei que o canal anda meio largado, meio abandonado. Também sei que tem muitos assuntos envolvendo o Fluminense, provável saída do Cano, aposentadoria do Fred. Mas, como não estou tendo tempo de movimentar muito o canal, a gente vai fazer a opção de gravar hoje sobre um assunto um pouco mais abrangente, um assunto que vai render por mais tempo. Fernando Diniz. Fernando Diniz, que quando o canal estava mais ativo, na época, embora ele na época estivesse no São Paulo, ele era um assunto recorrente dentro da torcida do Fluminense. Então, na ocasião, eu gravei 2 ou 3 vezes, se eu não me engano, sobre o Diniz, apontando pontos negativos, pontos positivos, ponto negativo. Quem acompanhava o canal naquela época sabe mais ou menos qual a opinião que eu tenho sobre o Diniz, mas meu objetivo nesse vídeo é tentar dar uma análise um tanto quanto imparcial sobre esse retorno do Diniz ao Fluminense, desse novo Diniz ao Fluminense. Será um novo Diniz ou será falta de tempo de treino realmente? Um estilo do Abel Braga enraizado que está fazendo o Diniz jogar de forma mais defensiva. Enfim, vamos procurar debater isso agora, depois da vinheta. Seguindo com o assunto, pedindo seu like, a inscrição do canal e a ativação do sininho para receber as notificações do canal. Então, meus amigos, Fernando Diniz. Confesso que eu não gostei do anúncio da sua contratação. Achava que pelo investimento, né, muitas aspas para investimento, porque esse time do Fluminense está longe de valer o que custa, né? Muito jogador com idade elevada, enfim, esses assuntos a gente já abordou em vídeos anteriores, se vocês tiverem tempo de poder assistir. Eu acreditava que viria um técnico de ponta, nada contra o Diniz, mas eu acreditava no Renato Gaúcho, num nome desse nível. Veio o Fernando Diniz, algumas notícias dando conta de que foram lideranças do elenco. Acho que está mais para forçação de barra da imprensa, de mídias tricolores, do que propriamente líderes do elenco, né? Enfim, para mim parece mais um chute, uma vontade de determinados canais do Fluminense em forçar uma situação, e essa situação aconteceu. Fernando Diniz é o técnico do Fluminense, que teve um aproveitamento muito ruim na sua primeira passagem, se tratando de Campeonato Brasileiro, nos deixando na penúltima ou antepenúltima posição, depois de um primeiro turno inteiro. E a minha principal crítica ao Diniz na época era o seguinte: por mais que ele tenha uma ideia de jogo bacana, é legal a ideia do Diniz, mas que requer ajustes. Eu acho que todo mundo concorda com isso. Você gostando do Diniz, você concorda que a maneira dele jogar, agora ele já passou por outros clubes, acredito que outros torcedores pensem da mesma forma, de outros clubes, não só tricolores, que existem ajustes a ser feitos e que na época ele parecia se negar a fazer esses ajustes. E eu aponto isso nos vídeos da época. Hoje, existe uma dúvida. O Diniz, ele abriu a mente para corrigir essas questões? Ou ele de fato está encontrando rejeição do elenco no sentido de que falta tempo de treino e ele não consegue tirar essa questão um pouco mais defensiva que está enraizado no elenco do Fluminense, que, convenhamos, Diniz sai em 18, assumiu o Marcão. E assim como o Thiago Nunes lá atrás no Atlético Paranaense, Thiago Nunes ganha título. Não vamos falar assim como, porque tem uma distância grande de Marcão e Thiago Nunes aí. Thiago Nunes se vira técnico efetivo e ganha 2 títulos com o Atlético Paranaense.
O Marcão não teve esse tempo por opção própria. O Marcão não quer ser treinador. Mas é nítido que com a saída do Diniz e com o Marcão assumindo, o Marcão ele faz adaptações à maneira do Diniz jogar. À maneira que o time jogava com o Diniz. Com um cuidado maior com a defesa. E o Fluminense engrena e escapa do rebaixamento em 18. Em 19, desculpa. Beleza? E aí sai Marcão e aí a gente vê com uma sequência de técnicos demasiadamente retranqueiros, como Odair Hellmann, o próprio Marcão volta. Depois o Roger, Marcão de novo, Abel Braga. E agora temos o Diniz de volta. O menos pior de todos esses que passaram foi o Marcão. Por mais que ele não queira ser treinador, e muito tricolor que, mesmo tendo uma certa idolatria pelo Marcão, o coloca como um não técnico. De todos esses, o Marcão foi o que desenvolveu o melhor trabalho e teve o melhor aproveitamento. Tudo porque, em dado momento, quando a gente se classifica, quando o Fluminense se classifica para a Libertadores pós saída do Odair Hellmann, que o Marcão assume, eu digo o seguinte, o Marcão está conseguindo juntar o Odair com o Diniz. Por quê? O Diniz, ele prezava muito pela intensidade do jogo, triangulação, passe curto, muita aproximação, linhas compactas o tempo todo, só que isso tudo pensando no ataque, pensando em ter a bola, em ter o controle do jogo, e descuidava da parte da marcação. O Odair Hellmann era justamente o contrário. O Odair Hellmann, compactação, as linhas muito próximas, difícil entrar na defesa do Fluminense. Porém, bloco de marcação geralmente muito baixo, e com a bola no pé o time não produzia absolutamente nada, independente de quem estivesse em campo. Podia estar Ganso, podia estar 18 volantes, o Fluminense não jogava com a bola no pé. Ganhava o jogo 1-0, naquela história do gol cagado, que viralizou aí, tem YouTube tricolor famoso aí com isso. Tá? E aí o Marcão assume e você começa a ver o seguinte, no campo de ataque, o Fluminense fazia triangulações, lembrava um pouco o Diniz, com a bola no pé. E defensivamente, bloco baixo, time entrincheirado na frente da área, difícil de entrar, como era com o Odair. Ou seja, o Marcão está ali absorvendo o conhecimento, né? Poxa, mas você está falando do Marcão ou do Diniz? Eu vou chegar no Diniz. Diniz assume o Fluminense novamente. Sabendo que, gente, muita gente fala tempo. Olha só, gente, vou citar alguns exemplos para os senhores. Parreira, Filipão, Tite, próprio Muricy Ramalho, né? O próprio Abel Braga. Estamos falando de treinadores muito vitoriosos e que ninguém pediu tempo para eles. Eles deram o jeito deles e ganharam o que ganharam. Viraram técnicos de ponta, alguns de seleção brasileira, campeão mundial, Filipão, chegou a ser um dos melhores técnicos do mundo. Então, sem ter esse tempo todo, talvez a gente possa fazer uma pequena ressalva para o Tite, que sobreviveu a uma eliminação de pré-Libertadores, o que é vergonhoso para um clube do tamanho do Corinthians. Mas o Andrei Sanches bancou ele na época e o Tite virou o que virou depois. Mas você está falando de uma eliminação, não de um 18º lugar no Campeonato Brasileiro depois de metade do campeonato. Então, assim, se o Diniz quer esse tempo, ele tem que conquistar esse tempo. E é nesse ponto que eu acho que está o X da questão. Muita gente fala, falta tempo de treinar, a cultura da Abel Braga está enraizada. Não, o Diniz está mais resultadista. Porque ele sabe que se ele não entregar resultado a curto prazo, ele não vai ter o tempo que ele precisa. E por isso, ele prefere muitas das vezes jogar com a linha baixa, jogadores entrincheirados na frente da área, Cano num posicionamento de volante, quanto o Fortaleza e quanto o Palmeiras. A gente viu o Cano marcando na frente da zaga. E o que esses dois jogos têm em comum? São jogos fora de casa. Por que você está ressaltando isso, Elias? Porque eu pego Fluminense e Júnior Barranquilla, aqui no Maracanã, que ganhamos de 2-1. E também pego como exemplo o Atlético Paranaense, lá em Volta Redonda.
Nesses 2 jogos o Diniz jogou como o Diniz. Linhas próximas, muita compactação, muita triangulação, às vezes parecendo um pouco de demonstrando um pouco de desorganização, até pelo pouco tempo de treino, mas procurando sempre todo mundo muito perto, todo mundo muito próximo e no campo de ataque, abafando o adversário. Jogamos contra o Júnior Barranquilla assim praticamente o primeiro tempo inteiro. Fizemos o gol logo no início. E mantivemos a pressão porque precisávamos do resultado. No segundo tempo, o time volta aéreo, toma gol. Voltamos a pressionar o adversário, amassar o adversário, amassar, até sair o gol da vitória. Quanto ao Atlético Paranaense, mesma coisa. Começamos sufocando o Atlético Paranaense. O Filipão, desesperado na beira do campo, porque o Atlético Paranaense não conseguia sair. Fizemos rapidamente o primeiro gol com Cano. E aí, o time recua um pouco. O Diniz tem um time que tem uma certa qualidade a nível de Brasil, mas é um time envelhecido. Se ele jogar com essa intensidade em cima do adversário o tempo todo, como ele costumava fazer lá em 18, 19, ele ia tomar na cabeça. Ele vai tomar na cabeça. Entendeu? Até porque a temporada do Fluminense começou muito mais cedo com a questão da pré-Libertadores. Então, para se resguardar nesse sentido, ele prefere não jogar dentro do campo do adversário o tempo todo. Ele está variando a sua maneira de jogar dentro da partida. E isso é bom. É positivo. Ok? Dentro de casa, enquanto estamos buscando o resultado, nós jogamos como o Diniz. A partir do momento que a gente assume a vantagem no placar, a gente volta no Abel Braga. E, claro, em casa um pouco mais solto, mas de qualquer forma, tentando marcar com a linha mais baixa, sabendo da intensidade que tem o jogo e que a gente tem um elenco envelhecido. O Diniz está certo nisso, gente. Agora vamos à postura fora de casa. Postura extremamente resultadista. É melhor sair daqui com 1 ponto do que com nenhum. Querendo ou não, o Diniz está invicto. E o Diniz está conquistando o tempo que ele precisa. Repito. O Diniz ainda tem alguns ajustes, tá? Por exemplo, jogar fora de casa, tudo bem que o Fortaleza está na Libertadores hoje, mas é o Fortaleza, atualmente lanterna do campeonato. Ele poderia tentar se expor um pouquinho mais. Sem contar com o fato que a saída de bola no chão o tempo todo não está passando segurança. A segurança que a defesa demonstrava com o Abel Braga, com o Odair Helma, não demonstra com o Diniz. Muito porque a tentativa de saída de bola no chão errada o tempo todo. Ou então a bola sendo forçada no Fábio e o Fábio sendo forçada da chutão. E aí, outro ajuste. Como você tem o Cano muito próximo, porque para sair com a bola no chão, o Diniz ele traz o time todo para dentro do campo. E isso envolve o Cano também. Então, quando o Fábio é obrigado a dar o chutão, que não tem recurso para sair, você não tem alguém lá dentro para prender essa bola. Ou para disputar ela com o zagueiro que seja. Então, tudo isso está certo, desde o momento em que o Diniz passe a trabalhar as triangulações, os passes curtos, o treinamento de campo reduzido que ele deve fazer exaustivamente no campo de ataque. Para com isso, Diniz, de jogar com a bola, de tentar sair com a bola da defesa para o ataque, até porque é muito simples. Se eu sou o treinador, e eu acho que é isso que os treinadores fazem quando jogam contra você, Diniz, tá bom, ele quer a linha alta, ele vai sair jogando com o zagueiro lá com a bola no pé, vamos subir nossa linha. Se ele quebrar uma linha, na segunda a gente mata a jogada. É isso que acontece. Quando os zagueiros conseguem sair trocando passe, a jogada morre ou no Luiz Henrique, ou no próprio Wellington, ou no Ganso. Por quê? O adversário mata a jogada, porque ele sabe que se ele sair dali, ele vai encontrar o Luiz Henrique vai pegar mano a mano com algum outro jogador. Um jogador com defensor adversário. E aí no mano a mano o Luiz Henrique se garante. É muito bom jogador, garoto. Então, muito simples. Eu mato a jogada ainda na intermediária. Mato toda a revolução de futebol que o Diniz pensa. Numa simples falta, que não vai me gerar nem um cartão amarelo. Porque está distante do gol. Entendeu? Então assim, parar com essa saída essa tentativa excessiva de saída com a bola no chão, tá? Quando o adversário tá recuado, você pode até pensar nisso,
mas com a linha alta do adversário te marcando, coloca o centroavante lá dentro, faz esse centroavante, que no caso é o Cano, brigar com o zagueiro, tentar reter essa bola para o time respirar, sair um pouco. Contra o Palmeiras a gente sofreu muito com isso. O time não conseguia sair porque não tinha referência. Porque o Cano é obrigado a voltar e compor as linhas defensivas. Essa compactação, tanto na defesa quanto no ataque, ela tem que existir. O futebol moderno exige isso. Só que, em determinadas situações, poxa, se o meu centroavante, que é meu último homem, tá na intermediária marcando, eu vou fazer o zagueiro adversário subir também. E aí eu fico cada vez mais acuado. Então, Diniz, continua entrincheirado, continua marcando com bloco baixo, mas deixa o Cano prendendo 2 zagueiros dos caras. Isso é básico. Isso em pelada você discute isso. Se você for num campo de pelada, isso acontece muito comigo, na minha pelada, quando eu jogo de centroavante. Às vezes a gente está sendo pressionado, a primeira coisa que o goleiro vira para mim e fala é o seguinte: Elias, sobe, prende o zagueiro dos caras, os caras estão sufocando a gente. Que eu não domine a bola, que eu não consiga reter a bola, mas pelo menos eu estou prendendo 2 dos caras lá dentro. É menos gente subindo, é menos gente me atacando. Isso também é pensar na defesa. São pequenos ajustes que faltam, Diniz. A primeira coisa você já entendeu. Eu preciso variar a minha maneira de jogar. Ok, show de bola. Jogar fora de casa por empate, como você tem feito, perfeito. A crítica a você é justamente a falta de resultado, então você tem que pensar em conquistá-lo. Por mais que isso fuja um pouco da sua filosofia. Ok. Bacana, fico feliz em perceber que você está aceitando algumas mudanças. Porém, ainda falta alguma coisa. E a gente vai estar aqui para te alertar em relação a isso, caso você ouça, né? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Tamo junto.